Fala pessoal, Evandro Guinzelli da Studio Finance, fazendo uma análise da semana aqui, o que aconteceu na semana passada, e a gente vai fazer essa análise para a gente se posicionar para essa semana, para a gente entender o que a gente pode fazer, o que esperar do mercado para essa semana, ok? Eu vou analisar os principais ativos que eu tenho conhecimento. Normalmente eu opero os ativos que têm mais volatilidade e tem mais negociação, né, maior liquidez. Então vou analisar euro-dólar, libra-dólar, vou ver dólar-CAD, que eu opero bastante. Vou dar uma pincelada no dólar aqui no Brasil, que é importante para também quem importa, quem exporta. E vou falar também de DAX, tá, que é que eu opero, então vamos lá. Quero começar primeiramente com o dólar frente ao real. Então temos aqui o dólar frente ao real, o ativo, né? Então eu gosto de começar a analisar no gráfico diário. E de novo, né? A gente sempre precisa saber o quê? Se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair. Né? Então eu gosto de dizer, eu já trabalho há mais de 10 anos com análise gráfica. Em cima da análise gráfica a gente vai identificar ao que ponto, até onde ele pode ir. Então vamos lá. Primeira questão que eu vejo no gráfico diário, eu vejo, bom, Evandro, se ele subir. Bom, se ele subir, eu vejo que ele pode subir até essa região aqui. Tá? Então a minha opinião é que ele pode subir até essa região. Tá? Onde a gente vem. E se ele cair, ele pode cair até aqui, ó, nessa região. Então o primeiro ponto poderia subir até nessa... Um pouquinho grande, né? Vou colocar um pouquinho menor aí. Pode subir até 5,48 aqui nessa faixa aqui. 5,15 nessa faixa aqui. Isso no gráfico diário. Tem um ponto de parada aqui, mas eu já vou colocar em H4 e vou identificar. Tá? Só voltando um pouquinho aqui no gráfico diário, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que agora, dentro desse mês aqui, que a gente está corrente, ele não fez nenhum movimento forte. Tá? E todos os últimos meses, no último ano, ele sempre teve pelo menos uma semana de movimento forte. Essa é uma característica do ativo nos últimos meses. Então ele caiu, ele subiu, caiu, subiu, caiu, teve uma região parada. Tá? Então o que eu identifico aqui? Eu vejo que ele subiu nos últimos meses forte, ele recuou e agora ele voltou a subir. Tá? Gosto de ver fundos e fundos ascendentes para me determinar uma alta. Então eu tenho fundos, fundos e fundos ascendentes, mas eu gosto de ver aqui na ponta sempre força compradora para poder falar que ele vai chegar a essa região e depois subir. Então a gente pode ver tantos topos e topos ascendentes aqui, né, de último topos e topos ascendentes, quanto fundos e fundos ascendentes. O que eu vejo de último nos últimos meses? Fundos e fundos ascendentes e um ponto de parada aqui. Jogando para H4, aqui em H4 a gente consegue ter um outro ponto de parada. Então aqui é uma região de parada legal, ó. Tá? Então vamos lá, gente. O que isso significa? Bem claramente. Linhas grossas diário, linhas finas H4. Enquanto o mercado não passar desta H4 abaixo, ele não cai mais. Fato. Tá? Então vamos lá. Ele bateu uma vez, ele bateu duas vezes, ele bateu três vezes. Ele está com fundos, fundos e fundos ascendentes e fundos iguais. E de últimos ele tem topos e topos ascendentes. Então ele tem nesta definição. Então o gráfico de H4, que é quando acontecem as coisas mais rápido, né, do que o dia, ele precisa sair dessa região para ir para algum lugar, tá? Esse H4 vinha daqui de trás. O que significa isso, Evandro? Significa que ele vai abrir das 9 até 1 da tarde, né? Ele vai ter que fazer um movimento mais forte de sair dessa região aí. Tá? Então o primeiro ponto é isso aí. Ele movimenta, para o day trade tem espaço, mas para ele fazer uma movimentação, ele precisa definir para onde ele vai. Ele tem chance para os dois lados, tá? Chance para os dois lados. Tomando na região que entra compra, entra venda, entra compra e vendendo, entra compra. Não vejo nos últimos 2 pregões uma venda muito forte, tá? Chamo atenção para isso aqui por enquanto, tá? O que eu chamo atenção? Sempre que a gente quer ver um movimento maior, aqui este movimento de alta aqui, a gente tem que enxergar o que não tem venda. E aqui, no último movimento, o que eu vejo mais forte ainda é a compra, aqui. Tá? Então nesse sentido a gente vê aqui sim, força vendedora, foi onde ele manteve, entrou essa força compradora, não entrou uma venda forte, entrou uma força compradora, não entrou uma venda forte, esta venda aqui desse último candle poderia confirmar a vinda e veio a compra e voltou. Então eu não vejo uma venda forte. Quando a gente vê uma venda mais forte, o que significa isso aqui? A gente precisaria ver uma venda assim,
no novo nível, aí a gente pode pensar em continuidade que a gente vai ter mais coisas. Então, por enquanto, esperar para definir, tá bom? Isso não é para o Day Trade, tá? Isso é para o gráfico de H4. E no M15 a gente consegue ver então, né? Esse aqui não é o ativo fácil para fazer Day Trade, porque o spread é mais alto. Então a gente pode ver que ele sobe, ele chega, ele volta, então diário H4 fica mais fácil, tá? 5,48 é o ponto de parada, com a possibilidade de, ó, antes dele não passar de 5,38 e 5,25. Então esta é a região de definição, 5,38 e 5,25. Beleza? Então essa é a questão. Vamos lá? Deixa eu colocar para vocês então, já que eu estou falando da moeda, eu vou falar do euro-dólar, tá? Bem rapidamente aí, sem me perder muito tempo. De novo, mesma pergunta, Evandro, euro-dólar sobe ou desce? O que a gente analisa, análise gráfica? Então eu vejo que no último mês ele abriu, olha só que bacana. No último mês ele conseguiu fazer uma abertura do início do mês até o final do mês ele subiu, ele teve uma movimentação forte entre o mês, no outro mês ele subiu também, e outro mês, abertura e fechamento, ele caiu, mas sempre com movimentações, E se você for ver agora, o final do mês de junho e início de julho, até o feriado americano, ele estava bem parado. Aí ele movimentou um pouco, mas ele subiu e caiu, ele não está com um direcional tão forte. Então vamos lá. O que eu vejo aqui? Eu quero saber se ele vai subir ou se ele vai cair. No gráfico diário, eu vejo um ponto de parada aqui. Tá? Eu vejo uma barreira aqui. Então, o que seria essa barreira? Antes, se ele parar ali, e aqui eu vejo um ponto de parada. Então, primeiro ponto de alta, primeiro de queda, eu vejo ali. Eu posso traçar já um outro ponto de parada aqui. Tá? Mas isso aqui eu vou ver em H4. Então, eu posso deixar isso aqui no diário, mas eu vou eliminar porque eu vou deixar para o H4. Em termos de movimentação, sim, ele veio nos últimos 2 meses alta, o último mês ele veio em alta mesmo com queda, e agora eu vejo o que? Que ele vinha com uma força vendedora, entrou compra, veio uma força vendedora e não entrou uma força compradora, poderia muito bem ter entrado uma força vendedora aqui, olha que interessante, em vez de esse candle poderia ter entrado uma força vendedora para fazer uma possibilidade desse, para fazer uma possibilidade de confirmar esse movimento. Não aconteceu. Então o que eu vi? Eu vi que entrou uma força compradora, a venda não está menor, bateu lá em cima, entrou uma força vendedora e tem que decidir. Tá? Mas não entrou uma venda forte. Então eu trabalharia com H4. Só voltando aqui porque eu esqueço de falar as coisas. Então eu vejo a tendência de alta com uma barreira bem forte aqui. Tá? Então passando desta barreira, então, ó, 1,13 para 1,11. E aí eu vou para H4 para a gente ter justamente o ponto de parada mais próximo dentro do dia que a gente consegue fazer. Então eu vejo um ponto de parada bem importante aqui. E aí no H4 pode ser que a gente tenha informações diferentes, olha só. Um ponto de parada aqui e eu vejo um ponto de parada aqui, ó. Bem forte que eu vou estender lá. Tá? Então, só voltando aqui. Voltando para cá e voltando para cá. Olha só em H4 o que a gente tem. Em H4 a gente viu os últimos movimentos que subiu, voltou menor, fundos ascendentes, subiu, voltou menor, fundos ascendentes, subiu e ele voltou. Então olha só, esta subida aqui, não quero me alongar muito, tá? Mas esta subida aqui, ela teve pela primeira vez o mesmo tamanho de queda. Abre o olho. Tá? E aí ela fez uma força compradora, olha, mostrou, tô com força compradora, e aqui ele já cansou, então nas últimas 8 horas, né, que foi da sexta-feira, a gente não tem uma força compradora. Então o que eu precisaria? Eu precisaria começar a entrar pelo menos uma força compradora para falar que ele vai subir mais. Tá? Antes disso, a gente não pode falar que ele não vai subir mais pelo que se apresentou no momento. Na semana ele tem então fundos ascendentes, então ele pode ser que ele bata aqui ainda para subir para ele definir 1,13, 296, dá para arredondar, tá? Para números redondos. 1,12, 738 dá para arredondar para números bem próximos, é onde ele deve trabalhar. Mas para fazer trade, aí o Evandro gosta disso aqui, M15, tá? Porque daí o M15 ele dá tanto na compra quanto na venda. Então o que a gente teve na sexta-feira? Ele vinha com
força vendedora maior, chegou no H4, fez uma força vendedora. Na hora que ele retornou aqui, ele não parou. Então aqui mostrou que tinha uma primeira força compradora eliminando este movimento. Foi, voltou, fundos ascendente, entrou força compradora. Quem é meu aluno sabe que a gente não deve fazer nenhuma venda contra as forças maiores, porque aí a gente tem os grandes players, os grandes bancos, todos. Tá? E aí o que acontece? Ele fez um topo, ele retornou e ele voltou justamente num ponto de suporte, obedecendo esse ponto de parada aqui, suporte. Bem legal o movimento, bem fácil de ver, né? Então, primeiro ponto de resistência, M15, suporte aqui. O que a gente precisa fazer no M15? A gente precisa deixar ele parar daqui, ó, deste ponto aqui para este ponto aqui. Então, ele trabalharia nessa faixa aqui. Ficou um pouco linha demais aí, né? Só vou tirar essa aqui lá de trás, vou deixar só aqui, ó. Primeiro ponto, essas duas aqui, tem que romper. Então ele tem 7 pontos. Isso aqui domingo de noite já rompe, tá? Então, tirando essas duas aqui, quando ele bater nessa aqui, ó, então ele tem a possibilidade dos 23 pips para cima e para baixo, conforme ele apresentar. Se entrar uma força vendedora aqui, ó, mais forte, o que ele fez? Ele começou a tentar equilibrar esse movimento de alta aqui. Eu vou fazer em vermelho, mas ele vai tentar equilibrar esse movimento para queda. Tá? Se ele parar e ele entrar com a força compradora, melhor. Por quê? Porque ele está mais harmônico com o que ele veio apresentando. Veio a força compradora e se ele cair, ele vai cair com a força vendedora até aqui. Menor. Tá? Então, euro-dólar nesse sentido aí. Quero falar um pouquinho do DAX. Vamos para o DAX então, para a gente não se estender. Vou falar do dólar CAD, só para não perder as moedas, depois eu falo do dólar. O dólar CAD, o que ele veio fazendo no gráfico diário? Ele veio fazendo queda, queda, gosto muito desse ativo. No último mês ele caiu, mas ele caiu bastante, ele voltou. E agora no início do mês ele movimentou só nos últimos 3 dias. Terça, quarta e quinta, sexta-feira não muito. Aqui tem umas flechas, mas vocês podem desconsiderar, tá? Vamos lá, ver o que eu estou vendo aqui. Mesma pergunta. Evandro, se ele subir, ele sobe até onde? Se ele subir, eu vejo que ele sobe até aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar uma coisa mais forte. Se ele cair, ele cai até onde? Cai até aqui, Evandro, 2 pontos parada. Então eu sei que ele pode andar 100 pontos para cima e uns 85 abaixo. Legal, tendência maior é de queda. Olha só, tendência maior é de queda, mas eu não vou desenhar essa aqui. Porém, a tendência já mostrou que eu tenho aqui, ó, tenho força vendedora indo embora e eu tenho a força compradora chegando. Força compradora chegando. Então o que eu tinha aqui? Eu tinha esse último movimento aqui, ó, de queda. Vou começar a desenhar com cores que fica melhor. Eu tinha esse último movimento de queda. E aí o que eu veio? Vim até aqui, eu tenho essa força vendedora compradora até aqui, ó. Ela quase equilibrou. Então o que eu preciso? O que eu vejo de novo? Ela entrou com a venda. E se ela confirmar a força compradora para cá, vindo para cá, o que significou? Que os maiores movimentos, que era queda, todos foram maiores de queda, e ele começou realmente a confirmar o quê? Movimento maior de compra. Tá? Então muita atenção, por quê? Porque ele veio com um movimento mais forte de queda, ele caiu até aqui, ele tentou subir, ele não caiu mais, então ele já fez um fundo ascendente. Todo mundo sabe que para mim ver compra eu preciso de ter fundos e fundos ascendentes. Não gosto de fundos e fundos iguais, gosto de fundos e fundos ascendentes. Tá? Isso no gráfico diário, jogando para um H4 só para a gente identificar os pontos de parada. Muito fácil aqui, né? Olha só, ele está bem pertinho de um ponto de parada. O que é esse ponto de parada? Ele precisa definir o que ele vai fazer. Tá? Opa, eu gosto de uma linha retinha aqui. H4 aqui. H4 aqui. Olha que bacana em H4. O que aconteceu nos últimos 2 dias, no último H4? A gente teve, olha só, um tamanho de queda e a gente teve o mesmo tamanho de compra. Isso aqui foi o último que aconteceu, então ele equilibrou. Antes o que nós tínhamos? Tamanho de venda, tamanho de compra. Opa! E aí o que aconteceu? Entrou venda de novo. E aqui foi a primeira amostra. Opa! Entrou uma compra, então esta compra equilibrou. Mas não se sustentou. Por isso que a gente trabalha nas regiões de resistência. Ele veio uma venda maior. Então dava para acreditar que ele pudesse vir aqui, voltar e apresentar uma continuidade. Ele não apresentou. Ele equilibrou novamente. Então este último movimento aqui foi equilibrado para cá. O que eu tenho? Eu tenho fundos e fundos iguais. Se ele começar a subir aqui e fizer um positivo aqui, fundos ascendentes. Aí a gente começa a pensar aqui. Tá? Isso para H4. E M15. A M15 ficou bem fácil, né?
só a força compradora. A gente tem um ponto de suporte bem aqui, M15. Não quero poluir muito, tá? Eu consigo ver no visual, algumas pessoas têm que desenhar mais. Aqui a gente tem um ponto de suporte. Bom, então M15, o que ele tem? Ele tem dois topos descendentes, tá? M15 ele tem dois topos descendentes, ou seja, ele parou um pouquinho antes, mas ele também tem o que? Fundos, e aí a gente vai ver agora se ele vai confirmar esses fundos ascendentes. Então muitos usam figura, mas eu gosto de usar, identificar os últimos movimentos, quem está na força, se é força compradora ou força vendedora. E aí a gente elimina um monte de questões e a gente vai a favor. Entrando força compradora aqui, ele pode sim vir até pelo menos nesse H4 aqui, mesmo que seja para cair depois. Beleza? Vamos para o DAX, índice da Alemanha. Evandro, tu usa alguma média móvel, tu usa alguma coisa? Eu uso justamente o que eu estou mostrando para vocês. Somente isso, nada mais. Índice da Alemanha a gente pode arredondar um pouco mais, tá? Tem um pouco mais de gap, é um gráfico mais feio. Eu só faço day trade, mas a gente usa para fazer outras análises. Evandro, se ele subir, ele sobe até aqui, ó, resistência no gráfico diário. Tá? Resistência no gráfico diário. Vamos colocar uma etiqueta aqui. Ó, 929. Não arredonda para 13, porque tem 60 pontos, é bastante, tá? Esses 60 pontos. E se ele cair, Evandro? Bom, se ele cair, ele poderia vir aqui, mas eu já vejo aqui, ó, um ponto de parada. Então esse aqui de baixo eu vou eliminar, por quê? Porque eu quero saber se ele vai subir, se ele vai cair. Na sexta-feira ele vem subindo bastante, deu uma força vendedora. Aqui é um ponto de parada que só entrou compra, não caiu mais. Entrou esta venda aqui em um dia. Entrou essa venda aqui e foi embora, a venda começou a entrar compra. Então, na sexta-feira acabou com uma força compradora. O que a gente faz em H4? A gente identifica os pontos parados. Aqui é um ponto de parada bem importante. Nossa, é bem importante H4. Então a gente tem esse ponto de parada em H4, que é na faixa de 12.700. Então ele tem que andar ali uns 70 pontos, 80, que é bastante grana, né? E H4 tem um ponto de parada aqui. Mas eu consigo enxergar um ponto de parada aqui, ó. Um pouquinho mais detalhista, um ponto de parada aqui. Então eu vou marcar aqui. Se eu fizer análise para vocês na próxima semana, a gente vai ver exatamente onde ele bateu esses pontos aqui. Então eu vejo em H4, que significa que 4, mais 4, mais 4, mais 4. As últimas 8, 16, né? 16 horas de mercado, eu vejo bastante a força compradora atuando. E eu tenho espaço para ele atuar. Tá? Força compradora atuando. Se eu tivesse vendo aqui, ó, foi embora a força compradora, eu falaria, ele vai parar de cair, ele vai subir. Força compradora, quando ele apresentou uma venda, pelo menos 4 horas, é onde ele pode parar. Então eu não vejo isso, tá? E aí jogando no M5, olha a diferença, no gráfico de DAX eu opero M5, não M15. A gente consegue ver nitidamente aonde que foi esse período das últimas horas, né? Olha só. Então, em termos de movimento, a gente conseguiu identificar isso aqui, que ele fez esse movimento de queda. E aí ele está com essa força compradora atuante. Opa! Amarelo, pelo menos, né? Esta força compradora atuante. Então, força compradora vencendo. A gente consegue ver que sempre que ele fez isso com a força atuante, olha só, ele tinha uma força vendedora aqui. E aí depois ele veio com a força compradora aqui, que ele fez o topo. Então, quem venceu nesses dois casos aqui? Quem venceu nesses dois casos aqui na flechinha? Força vendedora. E aí ele veio lá e ele confirmou que quando ele começou a cair, né? Quando ele retornou, que ele começou a cair de novo, ele veio com uma força vendedora mais forte. Aonde que há inversão no DAX e aonde que você pode pegar as inversões? Aqui, ó, a última força vendedora para onde tem inversão, a força compradora. Aqui ele mostrou que o mercado estava mais longo, tá? Então, força compradora. Tá? Eu só vejo compra por enquanto, mas tem gap e é complicado de falar ainda. Topos e topos descendentes eu enxergo venda. Fundos e fundos ascendentes eu enxergo compra. Então aqui no M5 o que eu tenho? Eu tenho esse espaço aqui, ó. Eu tenho esse espaço aqui, ó. Ele pode vir e subir até aqui, tá? Então eu tenho aqui um espaço para fazer uns 80, 100 pontos aí. Beleza? Quero ver euro-dólar, libra-dólar, dólar-dax, dólar-cad. Acho que é isso, né? O dólar foi feito aí. Ah, o mini índice Brasil. Vamos dar uma olhada no mini índice Brasil aí, né? Para as pessoas conseguirem ter uma ideia aí.
Vamos direto no H4 ali, se eu consigo atualizar ele. Deixa ele voltar aí. O que o mini índice Brasil tem? Não sei se ele vai atualizar aí agora. Deixa ele carregando enquanto a gente vai atualizando. Tem o DAX aqui. Dólar CAD. Dólar CAD está falado. Bonito. Ah, queria fazer uma situação aqui no dólar CAD que entrou força vendedora aqui e já entrou comprador aqui, tá? Isso é bem importante. E no DAX eu não coloquei o M15, mas eu posso colocar o M15 para vocês. O M15 eu não uso, tá? Porque um candle no M15 são muitos pontos e representa um valor financeiro muito alto. Mas no M15 a gente consegue ver que sempre que ele vinha com uma força vendedora forte e ele retornava até parte da resistência, voltava a força vendedora. E agora, se a gente ampliar, o que a gente tem? De último, então, ele pegou essa força vendedora aqui. Vermelho, né, Evandro? Venda. Pegou a força vendedora, ele equilibrou a força compradora, força compradora, força compradora, força compradora, força compradora, e aí, força vendedora, força vendedora, força vendedora, força vendedora. Tá? Então ele não tem equilíbrio. O que eu espero para pensar em venda? Venda com um movimento maior, eu espero que primeiro ele equilibre isso aqui. Isso vale para qualquer ativo, tá? Primeiro ponto para ele parar de subir é ele equilibrar as forças. O segundo ponto é ele confirmar, tá? E a partir daí tem que ter espaço. Pessoal, esse é o objetivo de analisar alguns pares, contribuir cada vez mais, já ficou mais de 20 minutos aí o vídeo. Contribuir para que eu possa fazer uma análise para você no YouTrade do meu jeito, mesmo sendo rápido, você abrir a sua mente, você conseguir enxergar as coisas. Você pega vários professores, cada um tem uma forma de sua análise e você vai compondo um modelo que você fica bem tranquilo para operar, tá bom? Sucesso a todos, boa semana, abração.